Então já está gravando a aula. Então, a partir da próxima semana, eu vou disponibilizar aulas gravadas para vocês, vou disponibilizar duas na próxima semana, sobre a parte de indexação, tá certo? As duas que eu vou disponibilizar é a parte introdutória de indexação e a segunda aula vai ser sobre árvores B+. Aí, quando for na semana seguinte, tá certo? Que vai ser a segunda semana de agosto, na quarta-feira, a gente tem um encontro para tirar dúvidas sobre as aulas gravadas. E aí, a partir da segunda semana de agosto, toda semana a gente tem um encontro semanal às quartas, tá certo? Para tirar dúvida. Tem alguém que não concorda com esse modelo? Tem alguma sugestão? Acho que tá ok. Porque eu acho que fica melhor para vocês, porque vocês não precisam ficar sempre às quartas e sextas reservando essas 2 horas em frente ao computador. Na hora que vocês Individual, puderem, né? vocês assistem às aulas. Isso. E aí os vídeos, no máximo de 50 minutos, tá certo? Então não são vídeos muito longos, a ideia é essa, que aí a gente pode, vocês podem assistir no momento que vocês puderem, tá certo? Então próxima semana, desculpa, eu vou disponibilizar as duas aulas, tá certo? E provavelmente hoje eu já disponibilizo essas aulas para vocês assistirem ao longo da próxima semana. E quando for na semana seguinte, na quarta-feira, que é a segunda semana de agosto, a gente se reúne na quarta, tá certo? Para tirar dúvidas. Outra coisa importante, a gente vai ter muita, assim, eu vou fazer algumas apresentações práticas para vocês, principalmente a partir de agora com a parte de indexação. Então é importante que vocês tenham ou o Postgres ou o SQL Server, tá certo? De preferência o SQL Server. Por quê? Porque a maioria das funcionalidades que a gente fala numa disciplina de sistema de geração de banco de dados, implementação de sistema de banco de dados, o SQL Server implementa, o Postgres não. Por exemplo, quando eu for falar de indexação, a gente vai falar de um conceito de índice primário. O Postgres não implementa índice primário, só tem índice secundário, tá certo? Então, o ideal seria o SQL Server. Quem não tiver o SQL Server, eu disponibilizo um link do Dropbox para vocês que eu tenho um ponto ISO do SQL Server. Acho que eu falei para vocês no início da disciplina. E eu acho que talvez já tenha disponibilizado para alguém. Mas, de qualquer forma, eu posso disponibilizar um link no Dropbox para vocês baixarem esse ponto ISO e instalarem o SQL Server na máquina de vocês. Tá certo? E quem quiser trabalhar com Postgres, pode trabalhar, tá certo? Então, eu vou mostrar, por exemplo, comandos de criação do índice. Eu vou mostrar tanto o SQL Server como o Postgres. Quais são os parâmetros que você utiliza nos dois para criar o índice. Vocês vão perceber que o SQL Server tem muito mais funcionalidade do que o Postgres. Tá certo? Não estou falando de performance, pessoal. Estou falando de funcionalidades, tá certo? Por isso que eu gosto de dar aula usando o SQL Server, porque o que eu vou falar em sala de aula em termos teóricos, eu posso mostrar na prática, tá certo? Implementado no SQL Server, tá certo? Então, e a outra coisa é o benchmark TPCH, tá certo? Então, se alguém não tem ou está precisando do SQL Server e do TPCH, eu tenho um backup do TPCH para o SQL Server, tá certo? Aí você só faz dar um restore, aí vocês recuperam o TPCH, porque a gente vai fazer experimentos utilizando o TPCH, que é um banco de dados, né? Um benchmark, um banco de dados interessante, principalmente na parte de consulta, né? Porque ele simula um data warehouse, então tem muitas operações de junção na carga de trabalho dele. E apesar de a gente usar o fator de escala 1, tá certo? Então, por exemplo, a tabela fato, que é a line item do PPCH, ela tem mais de 100 milhões de tuplas. Então, é um banco de dados interessante para a gente mostrar muitos conceitos que a gente vai ver nessa parte de indexação e na parte de processamento de consulta, tá certo? E a gente vai utilizá-lo também na parte de controle de concorrência. Apesar de ser uma outra carga de trabalho que a gente vai usar, que é algumas transações que eu mesmo defini, vocês vão ver isso nos slides, mas a gente vai utilizar para fazer experimentos com relação ao controle de concorrência. E mais na frente, tem um conceito que eu vou falar para vocês, que é o particionamento de tabela, quando a gente for falar de performance, de sistema de banco de dados, tá certo? Que o SQL Server também implementa, tá certo? É bom por isso. E a gente vai usar também o TPCH, tá certo? O banco de dados do TPCH para fazer particionamento de tabela na line item, que é uma tabela grande, tá certo? Então, se alguém tiver necessidade de instalar o SQL Server e restaurar o TPCH, o banco de dados,
Então, passa um e-mail para mim, que para um de vocês, aí eu disponibilizo o link do Dropbox, aí vocês devem ter um grupo da turma, e aí vocês divulgam entre vocês mesmos, tá certo? Eu caminho o link dava passada. Ah, pronto. Malu, mas esse link eu acho que é o arquivo mesmo, entendeu? Eu vou disponibilizar o link do YouTube, que vai ficar acho que vai ficar mais fácil para vocês, porque vocês não precisam baixar todo o arquivo, tá certo? Ou esperar carregar para rodar. Então, lá no YouTube eu vou disponibilizar e vocês podem acessar também. Mas de qualquer forma, obrigado, Malu. Algum comentário, pessoal? Bom. Que é isso, Malu. Eu agradeço aí você ter disponibilizado o link. Se alguém não tem nenhum comentário, eu vou. Então a gente vai começar a aula de hoje, tá certo? Que o tópico da aula de hoje vai ser o gerenciamento de buffer. Então vamos lá. Pronto. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, possível. Bom, então, como eu falei, o tópico da aula hoje vai ser o gerenciamento de buffer, tá certo? Pessoal, mais uma vez, alguns meus slides estão em inglês, porque eu dessa disciplina na Universidade de Stuttgart e foi em inglês. Então, se alguém tiver alguma dúvida com inglês, pode perguntar. Eu não vou considerar isso como pergunta besta, ninguém vai fazer comentário algum com relação ao não conhecimento do inglês, tá certo? Então, é importante que vocês entendam todo o texto que está nos slides. Então, inclusive eu fui criticado porque meus slides estão em inglês, mas é porque é muita coisa para fazer e para traduzir você perde muito tempo. Bom, qual é a ideia de se ter um buffer em um sistema de banco de dados? Então, a gente estudou no capítulo 2 do curso o conceito de hierarquia de memória, tá certo? A gente viu que evitar o tempo de espera do processador para consumir dados ou instruções, se pensou no conceito de hierarquia de memória, onde nessa hierarquia, os níveis mais próximos do processador são memórias extremamente rápidas, tá certo? No que diz respeito ao tempo de acesso aos dados. E à medida que eu vou me deslocando para mais distante do processador, nessa hierarquia, a memória, eu vou tendo perda com relação ao tempo de acesso, ou seja, o tempo de acesso dessas memórias vão crescendo. Bom, quando a gente vai trabalhar com banco de dados, uma coisa que a gente vai perceber quando for estudar, principalmente a parte de processamento de consulta, que o custo maior de operações sobre um sistema de banco de dados é acesso a disco. Então, os sistemas de banco de dados convencionais, eles foram desenvolvidos partindo dessa premissa que os bancos de dados estavam armazenados em disco, e aí tendo característica de disco, tá certo? Eu já comentei para vocês, a latência de leitura escrita em disco magnético é igual. Então, não existe uma assimetria entre a operação de leitura e escrita que já existem em outros tipos de mídia, como as mídias de estado sólido, certo? Bom, então foi pensado isso, ó, meu banco de dados vai estar armazenado em disco e eu vou tentar evitar ao máximo ir em disco, porque é uma operação muito cara para mim, eu vou perder muito tempo tendo que acessar o disco magnético. Então, o que é que o pessoal que desenvolveu o sistema de banco de dados pensou? Quando eu for carregar o meu sistema gerenciador de banco de dados, que é a componente software do meu sistema de banco de dados, em memória principal, esse sistema gerenciador de banco de dados vai pedir para o sistema operacional uma área de memória principal, que a princípio o sistema operacional vai pensar o seguinte: é a área que ele está precisando para carregar o código dele para ficar em execução. Só que o sistema de gerenciador de banco de dados fala o seguinte: além do código,
da área necessária para ele carregar o código dele, ele pede, tá certo, ao sistema operacional uma área adicional que a gente vai chamar de buffer, certo? E essa área de memória principal é gerenciada por quem? Pelo sistema de geração de banco de dados, porque é uma área interna dele. Ele pediu ao sistema operacional, o sistema operacional alocou aquela memória principal para ele, e aí aquela área lá de buffer é ele que vai ficar gerenciando, tá certo? Bom, quem é que pode me dizer qual a relação de eu ter a área de buffer e acesso a disco? Vocês entenderam a pergunta? Você poderia, por favor, repetir a pergunta? Qual é a relação que vocês veem entre a existência de uma área de buffer, que o sistema gerenciador de banco de dados cria essa área de buffer para ele, e a redução de acesso a disco? Acessar os dados que eventualmente precisem ser acessados, né, de uma forma mais rápida. Em vez de você ter que ir atrás dos dados no disco toda vez, você pode guardar o dado que você está utilizando no buffer e ficar consultando ele periodicamente. Isso, é exatamente o que o Paulo falou. Então, qual é o princípio da área de buffer? Eu vou alocar páginas na área de buffer, páginas do banco de dados, onde, por algum critério que eu vou definir, se é a página que foi acessada, referenciada mais recentemente, ou a página que está sendo acessada mais frequentemente no intervalo de tempo, eu vou manter em buffer. Por quê? Porque existe uma probabilidade maior de no futuro próximo essa página ser acessada novamente. E ao invés de, depois que eu terminar o acesso dela, ou tirar do buffer e descarregar em disco, tá certo? Eu vou manter essa página lá em buffer e sei que mais na frente alguém vai precisar dessa página novamente, tá certo? Então esse é o princípio da existência da área de buffer, tá certo? Só que quando a gente vê a estrutura, né, de funcionamento do gerenciador de buffer, a gente vai ver o seguinte. Então, aqui, nessa parte de baixo, eu tenho o meu banco de dados, tá certo? Esse meu banco de dados, ele tem M maiúsculo páginas, tá certo? Então, lembre-se que o sistema gerenciador de banco de dados vê o banco de dados como sendo o quê? Um conjunto de páginas. A gente já falou isso. Então, por exemplo, o SQL Server, as páginas têm 8K. O Oracle, eu posso definir o tamanho dessas páginas, tá certo? Variando de 2, 4, 6 e 8K no Oracle. Bom, então eu tenho aqui meu banco de dados com M maiúsculo páginas. Tenho o meu gerenciador de buffer, certo? Que o gerenciador de buffer, e tenho aqui a minha área de buffer, tá certo? Então, o gerenciador de buffer ele vai ficar executando basicamente duas operações que a gente chama de swap in e swap out, né? Que é a troca de página, ou seja, se a página que o sistema gerenciador de banco de dados está precisando não está na área de buffer, tá certo? O que é que o sistema gerenciador de banco de dados faz? Ele vem aqui em disco, acessa essa página e carrega a página na área de buffer, tá certo? Bom, depois que essa página está na área de buffer, se alguém precisar novamente dessa página, não preciso mais ir em disco, tá certo? Porque ela já está em buffer, então eu reduzo esse acesso a disco. Mas qual é o problema, então, que eu tenho com esse gerenciamento da área de buffer? É o seguinte, que o tamanho, tá certo? Da minha área de buffer é muito menor. Então, aqui eu tenho na área de buffer N minúsculo páginas, tá certo? E no meu banco de dados M páginas. Só que o M é muito maior, tá certo? O M é muito maior do que o meu N. O que significa isso? Vai ter momento que minha área de buffer está cheia e eu não vou conseguir carregar uma página do banco de dados nela. E aí eu vou ter que ter uma política que vai ter que escolher qual a página que vai sair da área de buffer, tá certo? E essa política, né, que vai escolher a página que vai sair, ela depende de quê? Do critério que eu acho mais importante estar aplicando no meu gerenciador de buffer.
se é a página que foi referenciada mais recentemente, menos recentemente, ou se é a página que foi referenciada menos frequentemente, que eu posso escolher para sair. E aí, então, esse critério depende da política que eu estou utilizando, tá certo? Outro detalhe importante é o seguinte: toda vida que o sistema gerenciador de banco de dados carrega uma página em buffer, tá certo? E essa página, vamos supor a página 2, ela foi alterada por alguma transação, eu simplesmente, se ela foi escolhida para sair do buffer, eu não posso simplesmente descartar essa página. Por quê? Porque ela foi alterada por alguma transação. Ou que executou o commit, ou que não. Se essa página 2 foi alterada por alguma transação, e ela foi escolhida pelo gerenciador de buffer para sair do buffer, então o que é que o sistema gerenciador de buffer tem que fazer? Tem que pegar essa página e descarregar em disco. Por quê? Porque ela foi alterada, tá certo? Então, como essa página foi alterada, eu tenho que descarregar essa página em disco. E aí vai ser interessante que isso tem um impacto muito grande com um conceito que a gente vai ver lá na frente, que é de recuperação de banco de dados. Então, a gente vai ver, por exemplo, se essa página foi alterada por uma transação que não executou um commit e há uma falha do sistema de banco de dados, eu perdi o conteúdo de memória principal, enquanto essa transação estava ativa e essa página 2 já tinha sido descarregada em disco, eu tenho que me preocupar em quê? Em desfazer, tá certo? A alteração daquela transação que não foi comitada antes da falha. Mas a alteração daquela transação, vamos supor, transação TI, tinha sido descarregada em disco. Por quê? Porque a página 2, que foi a página alterada, ela foi escolhida pelo gerenciador de buffer para ser descarregada em disco. Tá certo? Se essa página foi descarregada em disco, tá, ou se essa página foi alterada por uma transação, então a página 2 foi alterada por uma transação, e essa página está sendo constantemente referenciada, então o gerenciador de buffer não vai tirar essa página do buffer, da transação comitar. Por quê? Essa página vai ficar sendo referenciada e ele não quer evitar, ele quer evitar o quê? De ter que descarregar aquela página de disco, porque ela comitou, tá certo? Que a transação que alterou aquela página comitou, e depois ter que acessar novamente, porque logo na frente alguém vai precisar dessa página de novo. Então, nesse caso, se eu estou mantendo a página 2 alterada por transações comitadas na área de buffer e há uma falha do sistema, que eu perdi o controle de memória principal, o mecanismo de recuperação tem que se encarregar de quê? De refazer os efeitos das transações que alteraram a página 2 e que tinham executado o seu commit. Tá certo? Então, essa parte de gerenciamento de buffer, ela é muito interessante porque ela tem uma ligação muito forte com o quê? Com a parte de recuperação do sistema de banco de dados. Então, o mecanismo de recuperação ele foi definido com base em propriedade do gerenciador de buffer. Então, por exemplo, quando eu comito uma transação, o que aquela transação fez não necessariamente vai estar em disco. Vai estar efetivada, de alguma forma, no banco de dados. Mas a página que ela alterou pode estar em memória principal. E o sistema de banco de dados vai se encarregar de quê? Se houver uma falha e eu perder o conteúdo de memória principal, ele vai refazer o que a alteração que a transação TI fez na página 2 e a TI tinha já comitado antes da falha, então ele vai refazer as alterações dessa transação TI. Tá certo? E para isso a gente vai ver lá na parte de recuperação que o sistema de banco de dados, no funcionamento normal dele, precisa armazenar dados redundantes, que são dados que vão ser armazenados no arquivo de log. Tá certo? Então a gente vai ver esse conceito de log, que é fundamental dentro de recuperação. Então, só para finalizar, há um relacionamento muito forte entre gerenciamento de buffer, tá certo? E o mecanismo de recuperação do sistema de banco de dados. Pessoal, se alguém tiver dúvida, é só interromper, porque eu não estou vendo o chat, então eu não consigo ver o chat. Bom. Então, o principal objetivo do gerenciador de buffer, tá certo? É manter em buffer páginas que foram, mantém em memória principal, né, na área de buffer, páginas que estão sendo muito referenciadas, as mais referenciadas. Esse mais referenciado depende do critério que a gente vai utilizar, que eu vou já falar para vocês. Tá certo? Então, o gerenciador de buffer, ele precisa de uma política de troca de páginas em buffer, tá certo? E a métrica de eficiência dele,
a métrica de eficiência dele é a taxa de acerto, tá certo? O que é que essa taxa de acerto está me dizendo? Ela vai me dizer a probabilidade de eu achar a página que eu estou precisando naquele momento na área de buffer, tá certo? Então, eu tenho que deixar, o gerenciador de buffer ideal vai deixar no buffer páginas que as próximas transações que forem acessar páginas do banco de dados, aquelas páginas já estejam no buffer. Então, vou aumentar a probabilidade de precisar de uma página e encontrar essa página no buffer e não ter que ir em disco. Bom, essa taxa de acerto, tá certo? Ela é determinada experimentalmente. Como é que eu faço? Eu pego um conjunto de consultas, né, transações, e submeto ao sistema de banco de dados. E vou medir o quê? O número de referências de endereços satisfeitos por memória principal, que é M1, e M2, tá certo? Ou seja, se a minha carga de trabalho só estou uma página e essa página estava em memória principal, vou somar a quantidade de referência de M1. E se não, eu tive que ir em disco, que é M2, eu tenho que somar a quantidade de acesso a disco, tá certo? Bom, então, como é que começa a taxa de acerto? Vai ser a quantidade de vezes que eu encontrei a página que eu queria em memória principal, que é o N1, tá certo? Dividido por quem? Pela quantidade de vezes que encontrei a página em memória principal, mais a quantidade de vezes que eu precisei ir em disco, que é o N1 mais N2, tá certo? E aí a política de gerenciador de buffer eficiente, tá certo? Ela vai ter uma taxa de acerto próxima a 1, tá certo? Por que o ótimo seria ter essa taxa de acerto igual a 1? Quem pode me dizer? Porque garantiria, significa dizer que tudo que procurou estava no buffer. Ele não necessitou ir pela Isso, memória secundária. isso. E significa o que nessa formulazinha aqui de calcular a taxa de acerto? Que o O N é zero, né? N2, o N2 é zero, tá certo? Então, a, desculpa aí, pessoal. Então aqui, quando o N2 é zero, tá certo? Significa o quê? Que o que eu queria estava em memória principal. Então, essa é a ideia de ter a taxa de acerto próxima a 1. Bom, então, tendo esse conceito de taxa de acerto em mente, agora eu posso identificar como eu calculo o tempo total de acesso de um dado no banco de dados. Por quê? Porque agora eu vou considerar a probabilidade de eu achar aquele dado na memória principal, na área de buffer, e a probabilidade de ter que ir em disco. Tá certo? Então, o tempo que eu vou precisar para acessar um dado vai ser dado de que forma? Ó? Vai ser a taxa de acerto vezes o tempo de acesso à memória principal. Por que isso? Porque o H está me dando a probabilidade de achar o dado em memória principal. Mais o que? A taxa de acerto, na realidade, aqui é um de não acerto, né? Do dado não está em memória principal, então é não acerto de não estar na memória principal, e eu tenho que ir em disco, que é o quê? Em disco eu tenho tempo de acesso TA2, tá certo? Então, o tempo que eu vou computar o SGBD acessar um dado no banco de dados, eu vou considerar o quê? A probabilidade desse dado estar na área de buffer e a probabilidade dele estar em disco, tá certo? Então, é dessa forma que eu calculo. Só que o seguinte, o tempo de acesso à memória secundária, tá certo? A memória não volátil, é o quê? É o tempo de transferência da página de disco para a memória principal, mais o acesso à memória principal. Concordam comigo? Então, o tempo de acessar o dado, se eu vou buscar em disco, vai ser qual o tempo? O tempo para eu acessar, transferir a página que eu localizei em disco para a memória principal e depois acessar a memória principal. Se eu substituir essa equação 2 na equação 1, então eu tenho que o tempo de acesso de um dado no banco de dados vai ser o quê? O tempo de acesso à memória principal mais 1 menos H vezes o tempo de transferência da página de disco para a memória principal. Só lembrando o seguinte, que esse tempo de transferência, ele depende de quê?
vocês devem lembrar que quando a gente viu o sistema de memória, que a gente calculou o tempo que eu levo para acessar dados em disco magnético, que é o tempo de eu posicionar o cabeçote na trilha correta, encontrar o setor correto, né, que aí é o tempo de procura, o tempo de latência rotacional, e depois que eu localizo o setor que eu quero, eu tenho que considerar o tempo de transferir os dados daquele setor para o cabeçote. E aí esse TB, então, vai ser esse tempo de acessar dado lá no disco, mais o quê? O tempo de transferir o dado da controladora do disco para a memória principal, tá certo? Geralmente a gente considera esse tempo zero, por quê? Porque isso são barramentos extremamente rápidos, então o tempo de eu transferir um dado da controladora de disco para a memória principal é muito rápido e aí é muito próximo de zero, eu não considero, tá certo? O que vai influenciar no cálculo do TB vai ser o quê? O tempo que eu levo para transferir dados de um setor para o cabeçote. Então, aí tem lá tempo de procura, latência rotacional e esse tempo de transferência do dado do setor para o cabeçote. Tá certo? Bom, e aí eu tenho agora o conceito de política de substituição de página em buffer, certo? Bom, então o que é que essa política vai definir? Quando meu buffer estiver cheio, eu vou escolher uma página para sair do buffer, para eu alocar uma nova página que eu estou precisando acessar naquele momento. Então, a primeira política que a gente vai ver é a LRU, que é a Least Recently Used, tá certo? Então, qual o princípio de funcionamento dessa política? Na hora de escolher uma página para sair do buffer, esse algoritmo vai procurar quem? A página que foi referenciada mais remotamente no tempo, tá certo? Então, se eu tenho no meu buffer páginas que foram acessadas há 4 segundos atrás, uma página foi acessada há 4 segundos atrás, e as outras páginas foram acessadas 3, 2, 1 segundo atrás, quem que vai sair retirada? A que foi acessada há 4 segundos atrás, porque foi referenciada mais remotamente no tempo, tá certo? Dando a configuração de página no buffer naquele momento. Ficou claro isso, pessoal? Ficou sim, professor. Então, esse tipo de política, que é a LRU, a gente diz que ela prioriza o quê? Recência. Então, como ela retira do buffer páginas que foram mais remotamente referenciadas, ela vai priorizar que manter no buffer páginas que foram mais recentemente referenciadas. Tá certo? Por quê? Porque isso é o que a gente chama do princípio da localidade temporal. Páginas que foram referenciadas mais recentemente, a probabilidade de ela ser referenciada mais no futuro próximo é maior do que das páginas que foram referenciadas menos recentemente. Tá certo? Bom, só que isso é meio perigoso, concordam comigo? Hein, pessoal? Alguém pode ver algum perigo nessa política que trabalha com esse conceito de localidade temporal? Vamos imaginar o seguinte cenário. No meu buffer eu tenho uma página que foi referenciada 10 segundos atrás. E as outras foram referenciadas, todas as outras, 8 segundos atrás. Então, uma foi há 10 segundos e as outras todas 8 segundos. Só que foi referenciada 10 segundos atrás, ela está sendo constantemente referenciada. Tá certo? Constantemente. Ou seja, ela estava lá em buffer, tá certo? Então, temporalmente, eu estou acessando muito aquela página, mas quando eu vou escolher uma que é para sair, tá certo? Eu vou escolher quem? A dos 10 segundos atrás. Então, para resolver esse problema, é que eu tenho essa política chamada. Desculpa, a LFU ainda vou falar mais na frente. Eu vou falar agora da implementação, uma implementação simples da LRU, pessoal, desculpa. Então, voltando, o nosso ponteiro aqui para o contexto LRU. Então, LRU vai escolher para sair, quem é a página que ele vai escolher para sair do buffer? Aqui foi acessada mais remotamente no tempo, tá certo? Então, eu tenho essa implementação de um contador, tá certo? Então, vocês vão ver
que é uma implementação extremamente simples. Então, como é que é essa implementação da LRU? O gerenciador de buffer, ele vai manter, tá certo? Um contador C. Bom, sempre que uma página P for referenciada, esse C vai ser incrementado, tá certo? E o novo valor de C, tá certo? Vai ser armazenado. Então, eu tenho um contador global C, gerenciado pelo gerenciador de buffer, tá certo? Manipulado pelo gerenciador de buffer. E aí, uma página P foi referenciada. O que é que ele vai fazer? Ele incrementa esse valor de C globalmente e grava junto com a página no buffer o novo valor de C. Tá certo? Então, aqui, quando a página é referenciada, eu incremento C, tá certo? E gravo, juntamente com a página que foi referenciada, esse novo valor de C. E aí, quando for escolher uma página para sair dentro dessa política, é muito simples. Ele vai escolher quem? A página com o menor valor de C. Tá certo? Ficou claro isso, pessoal? Então, vocês estão vendo que é uma política extremamente simples. É uma implementação extremamente simples. Por que isso é importante, essa implementação ser simples, pessoal? Quem pode me dizer? Pelo seguinte, a funcionalidade do buffer é evitar acesso a disco, tá certo? Beleza, mas para quê? Para diminuir o tempo de acesso ao dado. Se eu perder muito tempo na política de substituição de página para identificar uma página que vai sair, então vou estar tirando o proveito desse conceito de manutenção de uma área de buffer para o sistema de banco de dados. Então, a política de substituição de página de buffer, ela não pode ser uma política de implementação complexa, do ponto de vista de complexidade computacional. Por quê? Porque senão eu vou perder muito tempo escolhendo a página que vai sair, tá certo? E aí eu vou perder as propriedades de ter uma página em buffer que vou diminuir o tempo de acesso àquele dado. Tá certo? Então, eu vou desenvolver uma política inteligente de substituição de página em buffer, que eu vou aumentar a taxa de acerto, ficar bem próximo a 1, tá certo? Independentemente da carga de trabalho, mas eu vou perder tanto tempo rodando um algoritmo de machine learning para identificar qual a página que vai sair, que eu já perdi a propriedade da área de buffer. Então, a implementação tem que ser simples. Bom, como eu comecei a falar, né, anteriormente, a grande desvantagem da política LRU, tá certo? É o quê? Que eu posso ter página que está sendo frequentemente acessada, tá certo? Mas, pela política de localidade temporal, eu posso escolher aquela página para sair. E pela carga de trabalho, a probabilidade seria muito maior eu acessar no futuro próximo páginas que foram mais referenciadas do que as páginas que foram mais recentemente referenciadas, tá certo? Então, esse é um problema dessas políticas. Só um detalhe, pessoal. A política LRU é a que é mais utilizada pelos SGBDs, tá certo? Então, todo SGBD ele implementa a política LRU. Aí, alguns já estão migrando para uma política mais inteligente, que eu vou falar daqui a pouco, que é a política ARC. Bom, e aí o problema dessas políticas de substituição de página em buffer é o quê? Elas dependem da carga de trabalho, tá certo? Bom, então a LFU. Então, a gente falou da LRU, que vai escolher a página que foi menos recentemente referenciada para sair do buffer. E na LFU, eu vou tirar quem? A página que foi referenciada menos frequentemente. Eu vou tirar do buffer a página que foi referenciada menos frequentemente. Tá certo? Então, aqui, eu estou considerando o quê? Frequência. Eu não estou priorizando mais a localidade temporal, que é a recência. Eu estou considerando frequência. Quanto mais acessada a página, eu estou considerando que maior a probabilidade dela ser acessada no futuro próximo, tá certo? E aí eu tenho uma implementação da política LFU, tá certo? Também com a ideia de contador, que é extremamente simples, e vocês vão ver o detalhezinho que muda a implementação da LRU para a LFU. Então, novamente, eu tenho a implementação de um contador, tá certo? Só que
ao invés do contador ser global, como na LRU, o contador vai estar associado a cada página lá que está no meu buffer. E sempre que uma página P é acessada, tá certo? É referenciada, desculpa, o C da página é incrementado, tá certo? Aí, para escolher qual a página que vai sair com esse algoritmo, eu vou escolher quem? A página com menor valor para C. Então, vocês estão vendo que a implementação é muito semelhante da LRU, só que vai mudar o quê? Já, ao invés de eu ter um contador global, eu vou ter agora um contador local por página, tá certo? Toda vida que a página é referenciada, eu incremento esse contador. E na hora de encontrar a página que vai sair, vou pegar quem é a página que tem o menor contador, que é o mesmo jeito lá na LRU. Eu vou pegar quem tem o menor contador, só que o contador agora na LRU é global e aqui na LFU ele é local, tá certo? Então aqui tem uma observação que é fundamental quando a gente trabalha analisando a gerenciador de buffer, tá certo? Que qual é a melhor política, tá certo? Depende da carga de trabalho. Vai ter carga de trabalho que a LRU é mais eficiente e vai ter carga de trabalho que a LFU é mais eficiente. O grande problema é o seguinte, que o sistema de banco de dados, geralmente, ele tem uma carga de trabalho que é muito dinâmica. Posso definir, predizer como é que é a carga de trabalho dele. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho muitas transações online, como de transações bancárias, é muito difícil ficar predizendo qual é a carga de trabalho que vai acontecer a partir de agora lá nos correntistas do Banco do Brasil. Para eu ficar tentando manter essas páginas que vão ser mais referenciadas na área de buffer, tá certo? Quando eu tenho uma carga de trabalho batch, é mais interessante para predizer o comportamento do banco de dados. Por quê? Porque eu conheço qual é a carga de trabalho. E sei que, como é batch, né, eu sei o horário que aquela carga de trabalho vai rodar. Eu lembro que quando eu trabalhava lá no Banco Nordeste, com o DBA, na época, tinham poucas transações online, tá certo? E a grande carga de trabalho sobre o DB2, lá do Banco Nordeste, era o quê? Bet, rodava à noite. Então, inclusive, eu tinha um fluxo, né? Que eu nem lembro mais. Tinha uma linguagenzinha do próprio SO da IBM que eu definia qual era o workflow, né? O fluxo de atividades, ou seja, a sequência de execução das aplicações. Então, é uma carga de trabalho muito comportada, e aí fica interessante para você ficar identificando como é que você pode trabalhar com a área de buffer do sistema de banco de dados, tá certo? Uma observação importante antigamente, um grande dilema dos DBAs era definir o tamanho da área de buffer, tá certo? Por que isso? Quem pode me dizer? Qual é o impacto que eu tenho na performance do sistema de banco de dados se eu aumentar ou diminuir a área de buffer? Quem pode me dizer? Quando eu aumento a área de buffer, significa o quê? Que eu vou poder carregar mais páginas no buffer. Ou seja, eu aumento a probabilidade de ter a página que eu quero já carregada em buffer, porque a minha área de buffer é maior. Só que eu tenho o seguinte problema. Então vou deixar essa área muito grande. Bom, se você deixar essa área muito grande e o sistema operacional permite isso, o que é que vai acontecer? Quem vai ficar fazendo paginação vai deixar de ser o sistema de banco de dados, passa a ser quem? O sistema operacional. Entendeu? Então, antigamente, isso era assim, era uma dor de cabeça para a DBA. Por quê? Porque, inclusive, todos eles permitiam, até hoje permitem, você definir a área de buffer, o tamanho dela. Tá certo? E isso é muito perigoso. E o sistema de banco de dados, as versões mais modernas do sistema de banco de dados, ele já tem uma postura mais inteligente que, dependendo da carga de trabalho, eles ficam aumentando ou diminuindo essa área de buffer, automaticamente, sem precisar da intervenção do DBA. Certo? Bom, então voltando aqui para essa nossa última observação, que qual é a política mais eficiente? Vai depender da carga de trabalho. E aí o pessoal pensou no seguinte, pessoal, essa atividade aí, vocês podem fazer, tá certo? E entregar
na próxima aula. Na realidade, no próximo encontro semanal, que é daqui a 2 semanas, que vai ser na quarta da segunda semana de agosto, tá certo? Então, vocês fazem esse desafio aqui, que aí eu vou contabilizar esses desafios que vocês estão fazendo para considerar na nota de vocês, no final, tá certo? Então, esse segundo desafio aqui não interessa não, é só esse primeiro desafio que está aqui no slide, tá certo? Bom, então, pensando nessa observação, que qual é a política mais eficiente, se é a LRU ou a LFU, tá certo? Depende da carga de trabalho. Então, o pessoal pensou, então eu posso ter uma política de substituição de página e buffer que vai ficar dinamicamente mudando seu comportamento, dependendo de quê? Da carga de trabalho que está sendo submetida ao banco de dados. Então, dependendo da carga de trabalho, se a frequência é mais importante, eu vou ter uma taxa de acerto maior, então eu vou priorizar a frequência. Se a carga de trabalho mudou e aí a recência ficou aumentando a probabilidade, a taxa de acerto, então eu vou, naquele momento, trabalhar mais com a recência, tá certo? Então, essa política ARC, não me pergunte o que é que significa esse acrônimo, tá certo? Porque realmente eu não sei. Adaptive Replacement Cache. Pronto, beleza. Valeu, Paulo. Então, ela adapta o comportamento dela dinamicamente, variando entre recência e frequência. Dependendo de quê? Da carga de trabalho, tá certo? Das características da carga de trabalho. Bom, então, como é que ela trabalha? Então, vocês vão ver que a implementação dela é um pouquinho mais complexa do que as implementações que a gente viu de LRU e LFU, tá certo? Mas não é muito mais complexa que a ponto de sei lá, violar a propriedade do buffer, e de ter um buffer, que é diminuir o tempo de acesso, certo? Bom, então, para essa política funcionar, ela mantém duas listas, tá certo, em memória principal, que são as listas L1 e L2, tá certo? Aí, os autores denominaram essas listas de buffer de fantasma e o buffer de página. Por que essa ideia? Porque é o seguinte, no buffer de página, eu vou ter as páginas que realmente estão na área de buffer. Nesse buffer fantasma, ou lista fantasma, eu não vou ter as páginas, mas vou ter o endereço das páginas que estavam há algum tempo atrás na minha área de buffer. Vou explicar isso para vocês. Bom, então a área total que essa política precisa, tá certo? Vai ser o somatório de quê? Da quantidade de entradas que eu tenho em L1 mais a quantidade de entradas que eu tenho em L2. Então, vamos dizer que aí eu tenho duas vezes a área de cache, tá certo? Por quê? Porque o C vai ser o tamanho da área que eu tenho de páginas realmente no cache, tá certo? Então, eu digo uma página PI está em L1, tá certo? Nessa lista L1, se ela foi referenciada apenas uma vez, tá certo? Então, quando a página PI foi referenciada uma única vez, eu estou considerando o quê? Que eu estou, naquele momento, trabalhando mais com recência, porque se ela continuar no buffer, é porque eu estou constantemente referenciando aquela página, tá certo? Bom, e a página PK vai estar na lista L2, tá certo? Se ela tiver sido referenciada pelo menos duas vezes, tá certo? Considerando o quê? Então, referenciado, porque é o seguinte, a página pode sair fisicamente da área de buffer e passar a participar da lista fantasma, onde eu vou ter só o endereço da página, dizendo que ela teve recentemente no buffer, mas ela saiu, foi retirada pela política. E como ela estava na área de buffer, num período de tempo, num intervalo de tempo, eu vou manter nessa lista fantasma. Então, quando eu falo referenciada uma vez ou pelo menos duas vezes, estou dizendo o seguinte, isso eu tenho que considerar que ela não foi referenciada enquanto ela estava na lista fantasma. É quando ela realmente saiu de L1 e L2, tá certo? Então,
A ideia aqui é que a lista L1 vai capturar a recência e a lista L2 vai capturar o quê? Frequência. Por quê? Porque eu estou mantendo em L2 as páginas que estão mais frequentemente sendo acessadas. Para estar em L2, ela foi pelo menos referenciada 2 vezes. Tá certo? Então, a ideia é que L1 e L2 vai se comportar como um diretório de cache, tá certo? Que vai ter 2 vezes C entradas. Então, deixa eu mostrar uma figura aqui que vai, talvez fique mais claro para você. Ó. Então, aqui, ó. O que é que eu estou tendo? Deixa eu ver se eu consigo sincronizar aqui com o meu iPhone, que aí eu posso... tá difícil. Bom, vamos lá. Então, aqui, eu tenho o meu L1, tá certo? E aqui eu tenho o meu L2. Aquilo que eu falei, o que é o tamanho C? É o tamanho da minha área de buffer, que eu realmente tenho páginas em buffer. E a minha área passa a ser 2C porque quando eu considero a área B1, que compõe L1, onde nessa área eu vou ter o quê? Páginas que estavam em L1, mas foram escolhidas para sair da área de buffer. E como ela saiu naquele momento da área de buffer, eu vou colocar o endereço dela em B1. Tá certo? E L2, eu tenho T2, que são as páginas que foram referenciadas pelo menos 2 vezes. Em B2, eu tenho quem? Páginas que estavam em T2, mas que foram escolhidas para sair da área de buffer. Aí eu vou guardar aqui em B2 quem? O endereço da página que saiu da área de buffer. Tá certo? Qual a ideia que está por trás de trabalhar com essas 2 listas, a fantasma e a lista de páginas que realmente existem, que estão no buffer? Por exemplo, se eu tenho uma página que está em T1, tá certo? Então, T1 significa o quê? Que ela foi referenciada só uma vez e muito provavelmente foi referenciada recentemente. Então, se essa página que está aqui, a página PI, está em T1, ela foi escolhida para sair da área de buffer, o que é que eu faço? Eu pego o endereço dessa página, guardo em B1. A página sai do buffer, eu libero a área de buffer, mas o endereço daquela página fica em B1, a identificação daquela página. Por que isso é interessante? Porque se no futuro próximo eu acessar novamente B1, significa o quê? Que a minha carga de trabalho está se comportando melhor com a política que prioriza a recência. Então, eu retirei do buffer, ela não foi referenciada mais de uma vez, ela foi referenciada uma única vez, aí eu tive que retirar do buffer, e aí, quando eu retirei do buffer, coloquei em B1 e logo depois ela foi referenciada novamente. Ela não estava aqui na área T1, ela não estava em buffer, eu tive que ir lá em disco. Mas como ela estava aqui, eu estou guardando um histórico da minha dos acessos de páginas da minha carga de trabalho, então o que é que eu vou fazer isso? Não, então essa carga de trabalho é melhor eu priorizar a recência. Aí eu faço o quê? Eu aumento a área de T1. Tá certo? Vocês estão vendo aqui que quando eu tive um acerto do endereço de página que estava em B1, o ARC vai pensar assim, ó, bom, agora eu vou priorizar a recência. Se eu vou priorizar a recência, o que é que eu faço? Eu aumento a área T1, que é onde eu coloco as páginas mais recentemente referenciadas, tá certo? E diminuo, como o tamanho é constante, eu diminuo o T2. Se eu começar a ter muito acerto em páginas que não estavam em T2, mas estavam em B2, eu vou fazer o quê? Deslocar essa janela para onde? Para o lado de T2. Ficou claro, pessoal, a ideia do ARC? Sim, sim, professor. Deu para dar uma Beleza. ideia, que bacana. Bom, então o que eu poderia... Então aqui, L1, eu já falei de certa forma isso para vocês, eu tenho as áreas T1 e B1, T1 tem realmente as páginas, tá certo? E em B1 eu tenho quem? Só os identificadores das páginas, que é o que a gente chama de lista fantasma, ou a área fantasma, que eu não tenho a página, só tenho lá, só, ela existiu aqui no buffer, mas já saiu, entendeu? Por que eu mantenho? Porque é o histórico de utilização da minha área de buffer,
E aí eu vou ficar priorizando, se eu tenho mais acerto em B1, eu vou priorizar o quê? Recência. Aumento o T1. Aí, então, em L2 eu tenho as páginas que foram referenciadas pelo menos 2 vezes, tá certo? E aí eu tenho T2 e B2. Então, B2 só tem o quê? O ID das páginas que estavam em B1, tá certo? Mas foram retiradas do buffer. E aí eu tenho o quê? O ID dessa página. Se no futuro próximo eu começar a acessar a página que está em B2, opa, essa página estava em L1, ou desculpa, em L2, porque ela já tinha sido referenciada mais de 2 vezes, pelo menos 2 vezes, saiu e estou precisando dela de novo. Então eu vou priorizar o que agora? A frequência. E aí eu começo a aumentar quem? O T2. Tá certo? Diminuo o T1 e aumento o T2. Dessa forma eu vou ficar o que? Me adaptando dinamicamente à carga de trabalho. Se a carga de trabalho vai ser para determinada carga de trabalho, se vai ser mais eficiente eu trabalhar com recência, eu aumento quem? O L1, o T1, tá certo? E se outra carga de trabalho, aí mudou a carga de trabalho, o Arc identifica que tem mais páginas que estavam em B2 sendo acessadas, então ele vai priorizar quem? A frequência, ele vai aumentar quem? T2, tá certo? Então a ideia é exatamente de ficar deslocando essa janela de tamanho C, desculpa, pessoal. Essa janela de tamanho C. Ou para a esquerda, em direção a quem? A recência, ou para a direita, em direção a quê? A frequência. Tá certo? Bom, que aqui tem alguma... Então, as páginas em B1 e B2 só tem o ID delas lá no cache, tá certo? Então, aqui eu tenho o quê? Exatamente, o histórico das páginas utilizadas, né? E aí eu vou o quê? Com base nesse histórico, priorizar T1 ou T2, tá certo? Se eu estou tendo muito hits, né, muitas páginas acessadas que estavam em B1, o endereço delas, então vou aumentar quem? T1. Se eu estou acessando muitas páginas que estão em B2, que tinham, tá em B2 significa o quê? Que ela foi referenciada pelo menos 2 vezes para estar em T2, tá certo? Mas foi escolhida para sair da área de buffer, e aí o endereço dela foi lá para B2. E se eu começar a acessar a página que está em B2, então eu vou priorizar quem? A frequência. E aí eu vou aumentar a área de T2. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Então, a aula de hoje, a ideia seria apresentar só a parte de gerenciamento de buffer. Então, na próxima semana, vão ter 2 aulas disponibilizadas para vocês, que eu vou passar o link delas, vocês vão assistir. São aulas. A primeira introduz o conceito de indexação e vai falar de classificação de índice primário, índice ordenado, não ordenado, índice primário, secundário, espaço denso, tá certo? Eu já apresento o conceito de índice hash, tá certo? E a segunda aula eu vou falar de quê? Da estrutura de índice ordenado mais utilizada pelos SGBDs, que são as árvores B+, tá certo? Aí depois a gente vai fazer algumas práticas no SQL Server. As práticas eu vou pedir para vocês fazerem antes, e já tendo tentado fazer aquelas práticas, eu vou fazer com vocês nas aulas remotas. Eu vou ficar mostrando como é que a gente cria o índice no SQL Server e rodar os experimentos lá para ver o comportamento, tá certo? Do SQL Server com relação à configuração de índice. E aí, depois disso, a gente vê os índices que trabalham com mais de uma chave de busca, tá certo? Então, próxima semana eu vou disponibilizar essas aulas, tá certo? E aí, na semana seguinte, que é a segunda semana de agosto, tá certo? Eu vou... a gente vai se encontrar na quarta-feira para a gente discutir essas aulas que vocês assistiram, gravadas, tá certo? Tirar dúvidas. E aí, eu já estou disponibilizando essa semana também outras aulas para toda quarta-feira a gente ficar se encontrando, para ficar tirando dúvidas. Tá certo, pessoal? Alguém tem algum comentário, alguma sugestão? Beleza. Não, eu acho que dará certo, sim. Tá tudo certo, pessoal. O pessoal na graduação tem gostado bastante.
Porque, como fica um processo assíncrono, eu acho que facilita muito a vida de vocês. Porque vocês não precisam estar naquele horário determinado para assistir a aula, tá certo? E vocês aí podem assistir no momento que quiser. Aí vocês controlam o tempo de vocês, tá certo? E como eu disse, as aulas que eu estou gravando, elas variam entre 30 e 50 minutos, para não ficar uma coisa também muito pesada para vocês, tá certo? Certo. Combinado. Não, por enquanto o desafio que eu passei para vocês foi esse agora que a gente viu da área de buffer. Aí quando chegar na parte de indexação tem mais desafios para vocês, tá certo? Então vai ficar mais interessante quando chegar na parte de indexação, que a gente tem a prática, tem os desafios, vai ser legal. Tá certo? Então, pessoal, bom final de semana. Tudo de bom para vocês. Cuidem-se. E qualquer coisa, mandem mensagem para mim. Tá certo? Vou disponibilizar agora no YouTube. Vou esperar chegar o link dessa aula. Aí vou disponibilizar a aula anterior e essa aula lá no YouTube. Tá certo? E na próxima semana eu posto mais 2 aulas para vocês. Tá combinado? Então, bom final de Pessoal, semana e tudo de bom para vocês. professor, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Os desafios, nós iremos entregar para o senhor qual o meio de comunicação? Via e-mail ou pelo Classroom? Por e-mail. Porque eu vou criar uma pasta lá nos meus e-mails, aí vai ficar documentado lá. Tá certo? Ok, ok. Então, eu prefiro que vocês mandem por e-mail. Está ok, pessoal? Tudo de bom para vocês, então. Então, vou aqui encerrar a gravação.